meu trabalho de arte e que está envolvido com afetar e ativar os espaços públicos, construindo obras interativas, que eu uso tecnologia, também sou muito interessada no design paramétrico, que eu acho que é o foco do seu curso, né? Então, bom, eu vou mostrar os últimos projetos que eu fiz nos últimos 3 anos, e depois eu tenho uma outra sessão que eu vou mostrar os projetos também que são depois dos 3 anos atrás. Então, os projetos que eu desenvolvi nos últimos 3 anos foi o Trinity Loop, que foi uma instalação permanente de arte pública em Dublin, na Irlanda, onde eu ganhei uma competição. O Entanglement, que foi uma obra para Sydney, na Austrália. O Neuronection, que foi para Barcelona. O Reshaping a Disconnecting Realities, que foi uma exposição individual no museu na Espanha. O Infinite Rainbow, que foi uma obra temporária em Zurique, no Lago, para um festival de luz. O Vibrant Meridian, que está em desenvolvimento, ainda não está pronto, e esse Embraced Loop também está em desenvolvimento. Bom, Trinity Loop foi uma longa história, é um projeto que demorou 1 ano, então teve várias pessoas envolvidas, a gente criou umas peças, bom, você vai ver aqui. Então, a gente fez essa forma volumétrica 3D, onde isso representava o Trinity da Irlanda. Eu trabalho muito com essas obras que são site-specifics, né? Essa era para uma escola na Irlanda, e aí eu peguei o conceito da cultura celta e transformei nesse volume 3D. E isso eram para 600 crianças utilizarem a obra. Era tudo muito específico, e ela também, então, ela precisava de ter normativas de playground, bom, ter o selo da ROSPA. Ela tinha um círculo de 9 metros, por 1,70 m de altura. O design ele era composto de 3 arcos idênticos, onde tinha essa rotação de 120 graus. E aí, bom, foi mais fácil na hora de fabricar a peça, porque eu fabriquei um arco e ele foi multiplicado por 2, né? Aí aqui você pode ver a fundação, desenhos técnicos. Tinha 3 montes de concreto de 6 toneladas. E, bom, essa parte aqui, a gente fez um bespoke design, né? Que é tipo um design que a gente mesmo criou. Então, até chegar a esse design satisfatório, que a engenheira apertou o OK, a gente demorou bastante a chegar lá. Então, aqui eu fiz um videozinho do processo de utilizar as peças. Primeiro, a gente tentou numa peça de alumínio. O alumínio, como ele era um metal leve, ele não conseguiu aguentar os 600 quilos que a engenheira tinha pedido. Aí a peça quebrou com 400 quilos. Depois a gente fez outra peça de alumínio, mais sólida. Também não aguentou, quebrou. E depois a gente fez uma peça de metal, que é o aço puro, né? Que era um aço derretido, e a gente usou moldes de areia para produzir. E, bom, finalmente esse funcionou. Olha lá. Ele aguentou 600 quilos bom, dizem que ele aguentaria muito mais. Aí essa foi a peça final. Esse é o estúdio onde eu trabalhei, em Barcelona. O modelinho que eu fiz antes para testar as peças. Bom, mais o design, né? Depois eu imprimi 118 3D Print Parts, e essas peças foram multiplicadas 3 vezes nesse molde de areia. Essas são as peças. E depois elas tiveram seu acabamento, os furos, a pintura. E, bom, aqui você pode ver um pouquinho o processo. Essa era a fábrica lá do molde. E essa era uma outra fábrica onde eles fizeram Isso é tratamento.
essa era depois a entrega final. Bom, depois finalmente eu viajei para Dublin e montei a peça lá. Uma equipe local que eles fizeram os concretos e, e os montes e as fixações. Então, toda essa obra foi fabricada no meu estúdio, em Barcelona, e foi transportada para esse local aí, onde essa empresa de groundwork construíram essas montanhas de concreto e fixaram a peça. Esse aí eram as caixas de transporte e as fotinhas das crianças brincando. Bom, depois eu fiz essa outra, o Entanglement. Quer dizer, essa eu fiz antes do Trinity, porque o Trinity demorou tanto tempo que essa era na metade. Essa peça ela foi feita para um festival de luz na Austrália. Porém, com o Covid, a obra acabou não conseguindo ir para lá, o festival cancelou e eu acabei mostrando a peça numa exposição individual que eu fiz na Espanha. Eu adoro o processo da construção das obras, né? Então, eu sempre faço vídeo bom, essa é uma produção também. Essa peça também foi inteiramente produzida lá no meu estúdio. Eu geralmente tenho umas pessoas que eu trabalho, assim, que me ajudam. O Antônio Mechas é um engenheiro de software que a gente está sempre trabalhando junto em quase todos os projetos. Eu preciso da parte interativa e, bom, também tem o pessoal que faz o Grasshopper, que eu também colaboro. Sim, aí eu tenho várias pessoas assim que eu vou circulando e produzindo os projetos. Essa é a exposição lá da Espanha. Que bom, eu vou te mostrar depois. Bom, também, depois desse Entanglement, eu criei o Neuronection. O Neuronection, ele é uma escultura, assim, digamos que ele é tipo um cérebro. Esses triângulos, eles são como funcionam os neurônios, assim, as redes neurais. Então, a ideia desse projeto era que ele tem esses neurotags que ficam vibrando e piscando, e aí você olha para um neurotag e você ativa ele com a sua mente usando esse sensor que chama NextMind. Então, primeiro você calibra o seu cérebro dentro do computador, depois você é capaz de jogar com esses neurotags. Ou seja, só de olhar para eles, ele capta a sua frequência e aí ele dispara essas luzes. Bom, a ideia desse projeto era, colocar as pessoas para ter um espelho da mente, entrar dentro da sua própria mente e ter esse jogo lúdico, assim. Esse é a pessoa vestindo o sensor. Esse é o Antônio, que programou essa obra. Aí você vê aí a equipe do projeto. Deixa eu perguntar, vocês estão vendo esses vídeos do meu lado aqui ou não? Sim. Uhum. Ah, tá. Podia ter um jeito de esconder, né? Como assim o vídeo do seu lado? Ah, não, Ah, a gente os está vendo vídeos de só. todo mundo. Ah, tá. Só a tela. Não, Ok. não, não, só a tela. Ah, tá. Bom, e aqui é o processo do Neuronection, que também foi feito todo no meu estúdio. Eu imprimi essas peças. E, bom, botei os tubos, coloquei os LEDs dentro de todos esses tubos, e esses LEDs são individualmente programados.
deu um trabalho bem grande essa obra, para montar esses LEDs, esses tubos elétricos, né? Esse sensor, ele funciona mais ou menos como um controle remoto da mente. Então, eles geralmente usam esses neurotags. Você pode usar, né, neurotags para ativar alguma coisa. Só que a sua mente precisa estar calibrada. Então, esses eram os testes iniciais que a gente estava fazendo 1, 2 e 3, que a gente só colocou 3 neurotags. O projeto foi uma comissão do Instituto Ramon Llull, New Art Foundation em Angar. E aí ele foi para uma coleção privada na Espanha chamada BIP. Então, logo depois desse projeto, eu fui convidada para fazer uma exposição individual na Espanha, num museu que chama Cap de Burgos, onde chama a exposição Reshaping Ideas, Connecting Realities, onde essa exposição está toda relacionada com a biometria do corpo humano. Eu vou explicando quando a gente pode ir vendo as obras. Então, ela começa a exposição com um escaneamento facial. A pessoa vai, olha para essa câmera, ela escaneia a cara do usuário, ela tira uma foto e coleciona essa cara de todas as pessoas que vão entrando no museu. Essa obra chama Selflection. Depois, o usuário ele vai para o escaneamento da íris, onde ele usa esse telescópio impresso em 3D, que esse telescópio ele é uma extrusão de uma íris, que a gente tirou a primeira fotografia da minha íris, bom, porque eu era que estava fazendo isso, mas a gente tirou a fotografia da minha íris. E aí esse telescópio, a gente fez bom, logo mais vocês vão ver que eu fiz uma animação sobre o processo de criação do telescópio. E aí esse projeto, ele escaneia a sua íris, coleciona e mescla com galáxias e nebulosas. Não dá para ouvir o áudio? Esse projeto tem um áudio muito lindo, mas eu acho que nesse vídeo vocês não estão escutando. Tá dando para escutar assim, ó. Sim? Ah, tá bom. Eu gosto muito de trabalhar com esse companheiro aí do áudio, em Barcelona. Essa obra, ela chama Expanded ID, ela tem um sensor de fingerprint, e também eu pintei ela com essa pintura termocrômica, que muda a cor com a temperatura do seu toque. Bom, então aqui ele escaneia os seus dedos, as suas fingerprints, produz uma topografia dos seus desenhos dos seus dedos bom, produz essa animação generativa. E, bom, depois dessa experiência dos seus códigos biométricos, aí eu fiz essa alusão às mutações. Então, essas eram as mutações. Que, na verdade, eu peguei as moléculas do Covid, que eu estava fazendo uma residência num lugar de biomedicina. Aí eu peguei as moléculas do Covid e transformei nesse desenho paramétrico, usando filamento que muda a cor com UV reativo. Então, você podia brincar aí com a questão da infecção e do material das mutações. E depois, para finalizar a exposição, tem essa obra que remete ao vórtex do DNA,
que é o código da vida, que também é bom. Você pode dizer que o DNA é um código biométrico seu, porque os códigos biométricos são os códigos únicos que a gente tem no nosso corpo, né? Bom, o DNA é um código biométrico também, mas você não tem noção, não tem acesso a ele como os outros códigos biométricos que eu usei anteriormente, onde tem um acesso mais facilmente. Então, essa obra foi uma alusão, foi uma metáfora ao DNA, e aqui nessa animação você consegue visualizar a criação do telescópio, onde que era essa íris extrusada. Bom, depois impressa em 3D, e aí essa forma é basicamente para abrigar a câmera, né? Fazer um telescópio. E depois eu fiz o Infinite Rainbow, que foi para um festival de luz em Zurich. Ele também tá naquela linha lá dos projetos que tem esses nodos impressos em 3D e esses tubos. Bom, nesse caso eu coloquei os tubos de LED. E aí eu criei esse infinito, esse arco-íris infinito, né? Que a ideia era criar essa reflexão na água. Então, o pessoal do festival, eles colocaram uma fundação aí de concreto aí embaixo e, bom, tem toda uma armação aí interna dentro da água que não dá para ver agora, mas existe. Aqui é lá no estúdio também, construindo a obra. E aqui dá para ver o processo de como foi feito. O arco, os nodos, os tubos, a base. Os tubos e logo os LEDs. Esse é o Vibrant Meridian, que ele foi uma competição que eu ganhei em Nova York com o meu companheiro de trabalho. Bom, essa obra, a ideia dela é também site específico para essa empresa de nanotecnologia, onde eles têm uns waffles semicondutores, que é o principal produto deles. E esses waffles, eles têm umas linhas verticais e umas linhas horizontais. Então, a ideia surgiu de transformar esse waffle nessa forma, que tem linhas verticais e linhas horizontais, e ele vai vibrar conforme você vai passando com o carro nessa rotonda. Então, ele vai vibrando essas linhas verticais e horizontais com opção. E esse foi um projeto também que ganhou competição na Irlanda, que ele é um monumento do HIV. Bom, agora depois de 40 anos do vírus, eles resolveram fazer esse monumento, aí lançaram essa competição internacional, e aí a gente conseguiu ganhar essa competição. E bom, esse projeto também está sendo desenvolvido agora para ser inaugurado em outubro, novembro, em Dublin, no parque Phoenix Park. Ela será uma obra feita de corten steel e esses bancos são feitos de madeira das árvores do parque. E, bom, agora eu vou mostrar os projetos que foram feitos
antes de 2020, Wave of Rainbow, que é uma arte pública interativa. You wouldn't get this from any other guy. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Esse projeto ele é um corredor de vários sensores e as pessoas vão passando, esses jarros de água vão sendo abertos, né? Então ele tem toda uma construção interna aí no chão, que são piscinas e e a caixa de eletricidade vai para fora. Também foi feito no estúdio esse projeto, Barcelona, depois transportado para lá de caminhão. Depois esse aqui foi um projeto de 2008 que eu fiz. Primeiramente, eu ganhei uma residência no Homeostase, em São Paulo, no Garagem Fab Lab, onde eu criei primeiramente essa obra. E essa obra, ela é uma versão daquelas que vocês viram antes. Bom, essa tem a escultura do banco. E quando a pessoa coloca o dedo lá, ele gera essa obra, essa animação generativa do seu fingerprint. Aqui, essa foi feita ela foi refeita depois, reproduzida, refabricada no Shanghai City Light Festival em 2018. Ficou lá na rua 6 meses, aí a gente construiu esse totem aí de acrílico espelhado para abrigar o projetor, e bom, ali de trás tinha uma caixa de computador. Então, aqui dá para ver mais, porque acabei mostrando essa obra numa galeria, e aí eu consegui fazer um vídeo mais... Bom, a ideia desse conjunto espacial era que, tipo, as huelas dactilares, eu esqueci como é que fala isso em português, desculpa. Eu fico uma mistura eu fico numa mistura com muitas Pegadas? línguas. Polegadas, como é que é? Pegadas? Pegadas digitais? Acho que não é esse nome, Ou não. impressões digitais, né? Impressões digitais. Aham. Então, as suas impressões digitais, eu acho que para mim, elas remetiam a um ambiente topográfico, assim. Então, eu criei esse ambiente topográfico, onde esse banco, ele eleva essa topografia como se fosse as linhas impressas geradas. Enfim, essa era a ideia. Depois, antes, 2015, eu fiz esse projeto que chama Heart of the City, que é uma arte pública interativa para um festival de luz em Sydney, na Austrália, onde ele tem um sensor de pulso e ele vai pulsando o seu coração entre artérias direita e esquerda. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas metade desse banco, metade das luzes ele pulsa, ele faz pupu, 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 porque metade dos LEDs pulsa uma artéria e metade dos outros LEDs pulsa a outra artéria. Eu tenho um vídeo mais completo desse projeto, que mostra todo o processo de fabricação. Eu fabriquei isso num estúdio em Sydney, eu viajei lá, fiquei lá 2 meses, fabriquei esse projeto. Aí eu fiz toda a escultura dele em serra elétrica, que eram uns blocos de isopor que eu tinha comprado. E, bom, a gente fabricou tudo isso lá nesse estúdio. Mas eu não estou com vídeo aqui, mas no meu site dá para ver tudo, assim, eu tenho todos os vídeos lá, porque se eu for mostrar tudo em detalhes, assim, eu acho que vai ficar muito tempo. Então, eu estou mais resumida aqui nos últimos, esses projetos que já são mais ou menos, assim, antigos, né? Esse projeto também, eu fiz em 2012, foi a primeira arte pública que eu fiz na China, em Hangzhou. Ele está cheio de sensores ali também, então você vai passando e ele vai soltando essas borbulhas aí com essas águas, esses tubos com água e LED, né? Miracle Reflections.
Esse foi feito na Avenida Paulista. Ele é uma câmera que ele escaneia a sua cara e ele projeta animações lá no prédio da Fiesp, em São Paulo. Bom, esses vídeos são bem curtos, né? Eu queria mostrar um outro projeto que, na verdade, que eu me lembrei que eu esqueci de mostrar, que eu acho que é legal para vocês. Eu amo esse projeto aqui, ó, chama Sweet Reflection. Eu fiz ele em 2016 para um festival de arte pública chamado URB, em São Paulo. E, bom, a ideia era que as pessoas entrassem nesse pavilhão, que era um pavilhão de abelha, de mel da abelha, como se fosse um honeycomb, né? E aí a cara das pessoas eram desenhadas e eu imprimia em panqueca, em chocolate, com impressão 3D de comida. Então, aqui, ó, dá para ver. Dá para ver um pouquinho do projeto. Então, esse projeto ele ficou 15 dias exposto lá no Bom Retiro, em São Paulo. E aí também as pessoas que entravam, a gente tirava fotos do rosto delas e também eu colocava elas nessas células aí, da colmeia. Esse projeto, ele era para... Ele é mesmo um projeto social, assim, eu acho. Era para transformar a vida das prostitutas e da comunidade da Cracolândia, que esse bairro, esse Bom Retiro, é um bairro assim, complicado. Ele tem muitos problemas sociais. Então, eu queria trazer essa obra para reverter isso em doce, chocolate e, bom, e aí esse ponto de encontro nesse local. E bom, e essa mistura de pessoas, de culturas, também que era um bairro que tinha muita boliviano e coreano, que morava aí, construíam roupas. Bom, é um bairro complicado e muito interessante, por sinal também, né? Esse projeto ele ficou localizado na rua de trás do Parque das Esculturas da Pinacoteca. A Pinacoteca é um museu de arte muito grande lá de São Paulo. Então, tinha a Pinacoteca, tinha um parque enorme, assim, e esse ficava na rua. Então, ficou 15 dias lá. Trabalhei com arquiteto, Rodrigo, que eu trabalhei algumas vezes antes, e ele fabricou essa peça para mim, cortou as madeiras e tal. E bom, eu fiquei desenvolvendo esse software aí com as panquecas. E foi isso, foi muito legal. Eu gostei muito dessa experiência. Eu gosto muito da arquitetura paramétrica, do design paramétrico, porque ele traz essa possibilidade de fazer as coisas de uma forma viva e tem uma relação com a natureza muito forte, né? Então, eu particularmente adoro os hexágonos, essas composições hexagonais de colmeias. Foi uma experiência muito legal. Vamos lá. Aqui dá para ver um pouquinho o processo da construção do projeto. Depois a montagem lá no parque. É isso. Bom, e aí depois, para os mais interessados, assim, quem estiver interessado nos trabalhos, aí tem tem todas as obras aqui de instalações interativas que eu já fiz. E aqui dá para ver os desenhos, os NFTs que estão rolando por aí. E é isso.